Olá, meu nome é André Miquelin. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou cirurgião vascular, eu nasci na cidade de Monte Alto, fiz a faculdade aqui na FAMERP e sou médico do Hospital de Base, aqui de São José do Rio Preto. Bom, um dos temas que eu quero abordar hoje é relacionado a varizes. Então, uma das queixas muito frequentes dos pacientes é que às vezes elas nem sabem que tem a doença de varizes. Bom, eu vou começar com alguns questionamentos, né? Que os pacientes me perguntam: o que são varizes? Bom, varizes são veias que ficam tortas e dilatam, e isso dificulta o sangue sair das pernas e ir para o coração. Isso é o que são varizes. Bom, e o que as varizes causam, né, de sintomas? O paciente refere que a perna fica pesada, inchada, tem cãibras, formigamento, mal-estar, fadiga. Às vezes ele sente uma vontade de coçar, provoca uma indisposição no dia a dia. Às vezes as pessoas elas não sabem que as varizes causam esses tipos de dores que levam até a uma possibilidade de não deixar elas fazer até uma atividade física, né? Uma caminhada ou melhorar aí o seu condicionamento físico, porque chega no final do dia, a perna está pesada, cansada, inchada, e se ela, por exemplo, deitar num sofá, pronto, ela não vai levantar porque melhorou um pouco o quadro de dores, né? E aí ela não vai ter a possibilidade de querer fazer uma atividade física adicional, tá? Então esse é o problema das varizes. Indiretamente causa uma indisposição nos pacientes e isso leva a uma perda da vontade, né, de fazer alguma coisa para mudar isso. Então ela impacta principalmente no próprio estilo de vida do paciente, né? E isso pode gerar aumento do peso e aí outras causas que levam também a essa perda de disposição. Bom, outra coisa que os pacientes me perguntam é a respeito de qual que é o tratamento para varizes, né? Bom, primeiramente, o melhor tratamento de varizes se chama tratamento físico. Nesse tratamento físico, o que a gente fala para o paciente, né? O que seria isso? Bom, do tratamento físico seria principalmente o uso da meia elástica de compressão. A meia elástica de compressão, ela possibilita ao paciente a melhorar as dores que ele vem apresentando. Essas dores, elas são relacionadas com essa dificuldade do retorno venoso. E associado a isso, depois do uso da meia, né, e a gente conversa com os pacientes aqui no consultório, explica com apresentações, com vídeos, né, como que é o funcionamento circulatório dessas veias, a gente possibilita com que ele melhora o quadro de dores e também vai melhorar a disposição para iniciar uma atividade física, né? Então ele vai causar esse bem-estar e nesse bem-estar que ele adquire, ele vai começar um processo de melhora da musculatura, principalmente esse músculo na região, entre aspas, da batata da perna, né, da panturrilha, que faz com que esse sangue que ele comprime, faz o sangue voltar melhor para o coração, eliminando aquele inchaço, aquele peso, aquele cansaço, cãibras, formigamento, como eu disse, que são as principais queixas, né, que os pacientes referem em relação ao quadro clínico de varizes, tá? Bom,
outra pergunta muito frequente aqui no consultório é: doutor, eu tenho que operar essas varizes? Bom, volto a dizer, claro que no exame físico, né, o uso também de um Doppler para avaliar as veias, né, a safena, avaliar se o sistema venoso profundo desse paciente não tem também uma história aí de tromboses, tá? Mas tirando essa parte mais de exames, né, complementares, no consultório, o exame físico que a gente realiza já é suficiente para nos direcionar em relação a esses pacientes que são mais candidatos a uma cirurgia, porque hoje a gente tem dispositivos aqui no consultório, seria um deles o Venvir, que é a realidade aumentada, que a gente já consegue visibilizar melhor essas varizes e já consegue ter uma noção do diâmetro dessas veias, né? Que também, de acordo com o diâmetro, a gente também pode estar direcionando a uma indicação cirúrgica, algo desse tipo. Mas hoje, né, com as novas tecnologias, né, associações de técnicas que a gente faz aqui no consultório, também conseguimos fazer muitos procedimentos e evitando até uma cirurgia de varizes. Então a gente consegue hoje dimensionar o que o paciente tem, os sintomas e aqueles casos que o paciente fala: doutor, mas como que eu vou fazer repouso? Como que eu vou parar de trabalhar para poder fazer o repouso, que é muito importante esse repouso no pós-operatório de varizes, para você ter um melhor êxito em relação à cirurgia. Então eu volto a dizer que, graças a Deus, hoje a gente tem essas possibilidades de técnicas, tá? Para poder fazer esse tratamento de varizes mais eficaz. Bom, então, doutor, se você não vai me operar, qual seria o tratamento adicional que você poderia me proporcionar para evitar essa cirurgia, evitar uma internação, evitar uma anestesia e eu não necessitar, né, de um longo período de recuperação? Bom, aí eu vou te dizer que as técnicas que a gente faz aqui no consultório são associadas, né, a uma técnica que existe já e com algumas adaptações que eu já implementei para melhorar as dores durante o ato, porque uma das queixas principais que eu tinha, né, dos pacientes, eles falavam: doutor, já ouvi falar muito do laser, mas que o laser dói. Então, como o laser dói, eu tenho medo de, durante o procedimento, ter essas dores e isso provocar um mal-estar, né? Então, eu vim para fazer um procedimento, mas eu tenho medo de ter dor. Bom, então, quando a gente vai fazer a técnica de tratamento de varizes a laser, hoje eu utilizo o mecanismo de resfriamento da pele, né? A gente utiliza um jato de ar que chega até, em alguns casos, a menos 20 graus. E aí, essa sensibilidade, por conta que a gente utiliza o jato gelado, vamos dizer assim, melhora a percepção da dor, tá? Mas, além disso, eu faço, na minha técnica, né, que é a técnica Michelin, para tratamento de varizes no consultório, essa minha técnica eu faço uma associação de tratamentos, mas de uma forma que algumas técnicas que o pessoal faz aí, eu faço de maneira invertida, tá? O que seria invertido? Eu faço toda a parte de anestesia antes, tá? Já associando a técnica de escleroterapia convencional, que a gente pode estar utilizando ou a glicose ou a espuma, tá bom? Que já tem um efeito anestésico quando eu associo um tipo anestésico, por exemplo, a lidocaína, e associo com a glicose ou com a espuma, e eu consigo já entregar para esse paciente uma anestesia associando o resfriador.
E, num segundo passo, eu já deixo todo o desenho dessas veias, né, que eu vou fazer as varizes, e aí eu vou usar o laser. Aí eu sim que eu vou usar o laser, e isso diminui muito o limiar de dor. Então, o paciente que vai fazer a associação de técnicas comigo, ele consegue ter menos dores, tá? Que é um dos objetivos. O conforto de uma cirurgia no centro cirúrgico é justamente o paciente não ter dor, tá? Então, se eu vou substituir uma técnica que é consagrada, que é a cirurgia, que tem ótimos resultados, eu preciso entregar para esse paciente um resultado semelhante à cirurgia e que o paciente não tenha dores, porque se ele tiver dores, seria melhor então fazer uma anestesia no centro cirúrgico. Mas como isso a gente já faz há algum tempo, né, e consegue ter ótimos resultados, então nós temos segurança, né, principalmente aqui no nosso Instituto Procardíaco, que a gente tem uma equipe de cardiologistas, uma equipe de cirurgia cardíaca, que nos dá segurança para fazer também procedimento no consultório, porque aqui a gente tem todo o aparato para poder fazer os procedimentos no consultório. A gente tem uma clínica grande, uma clínica equipada, que nos dá esse conforto e essa segurança, que é o principal, porque se você fizer apenas num consultório e não tiver uma estrutura, uma equipe multiprofissional, você também pode aumentar os riscos durante um tratamento no consultório. E hoje a gente tem um instituto que já é muito consolidado, com profissionais de alta qualidade, e a gente consegue ter essa segurança. Eu sempre falo que é importante ter todos os cuidados antes do procedimento, para você poder fazer um procedimento com mais segurança. Isso é muito importante para a gente ter um melhor resultado nos tratamentos. Bom, então, se a gente tem outras técnicas, né, que não só apenas a cirurgia, então eu vou comentar que, além do tratamento das varizes, hoje a gente tem também o tratamento, claro, associado dos vasinhos, que são as telangiectasias, mas temos uma novidade. Essa novidade, ela está sendo muito importante no nosso dia a dia, né? Porque outra queixa que as varizes causam, e muitos dos pacientes, a maioria não sabe que são as manchas na perna. A famosa dermatite ocre, que é aquelas manchas marrons que o pessoal começa a formar na perna. E isso causa um incômodo estético muito, muito importante. Os pacientes chegam ao ponto, muitos homens até têm esse quadro, não usam uma bermuda, quer usar uma calça, as mulheres nem se fala, né? Se para o homem incomoda, imagina para a mulher. Isso que o homem, às vezes tem pelo nas pernas, consegue até dar uma mascarada. Mas como é muito marrom, né, faz um efeito que fica feio, né, vamos dizer assim, na parte visual. Então, hoje também eu agradeço muito as novas tecnologias, principalmente a Deus por estar propiciando isso. Então, hoje a gente tem outro tipo de laser, né, que age nas manchas, tá? Esse laser que a gente utiliza é da plataforma Etera, né, que é uma indústria que é muito consagrada, né, o laser mais vendido do Brasil hoje. E ele é muito usado na parte dermatológica, esses lasers, né? E na parte vascular, existem algumas marcas de laser que são mais específicas para a parte vascular, mas eu tenho um casamento, né, com a doutora Regislane, né, gente? É um casamento que eu falo que é um casamento perfeito, porque ela é dermatologista e eu sou cirurgião vascular. E a gente consegue, né, utilizar o mesmo laser para os tratamentos.
tanto o tratamento dermatológico quanto o meu tratamento vascular. Então isso abriu um leque para eu possibilitar também o tratamento da dermatite ocre, que os próprios dermatologistas acabam encaminhando para mim, porque eles têm dificuldade de tratar esse tipo de lesão, né? Essas manchas, eles não conseguem tratar de forma adequada. Por quê? Se você não tratar a causa da dermatite, que é as varizes, você vai ficar, entre aspas, enxugando gelo. Você faz o laser, melhora um pouco a parte visual, mas vai formar novos depósitos de hemociterina, que é um material que impregna na pele, e isso é causado pelas varizes. Então, o que a gente tem hoje no mercado? O laser acroma, que é da plataforma Etera, que a gente utiliza no tratamento da dermatite ocre, tá? Então hoje eu consigo aqui no consultório. A vantagem desse laser, né, em relação até ao laser que a gente usa para varizes, é que ele é indolor. É uma coisa fantástica, né? Um laser que você vai vir tratar as manchas e vai ser sem dor, tá? Porque ele é um laser que ele atua principalmente na quebra dessas partículas que se concentraram, e isso não causa dor, causa um estalido, né? A gente escuta um barulho, mas que não é dor, tá bom? Ele quebra mesmo essas partículas. Tem alguns vídeos que eu vou colocando na internet que eu mostro que eu apago a tinta do papel sem danificar o papel. Ou seja, o laser vai atuar apenas na mancha sem alterar as outras estruturas adjacentes. Bom, outra novidade em relação a esse tratamento da mancha, né? Novamente, eu falo que quando você associa técnicas, você potencializa o tratamento, tá? Como nas varizes a gente utiliza um mecanismo físico, que é o laser, associado com um mecanismo químico, que são as aplicações, você potencializa e você entrega melhores resultados. Em relação às manchas também, né? Eu utilizo o tratamento das varizes, que é um tratamento físico no dia a dia, eu vou explicando, né? Que são aqui nas consultas, que eu incentivo demais o uso da meia elástica, que é o melhor tratamento para varizes. E associo o laser com a ponteira croma para as manchas, e também eu utilizo o peeling, tá? Desenvolvido, né, uma formulação pela minha esposa, a doutora Regislaine, que a gente associando a parte dermatológica juntamente com os tratamentos vasculares, a gente consegue novamente entregar um melhor resultado para os nossos pacientes. Então, quando a gente faz toda essa análise em relação desde o primeiro atendimento do paciente, desde o tratamento correto dessas varizes, depois da indicação de qual procedimento vai ser o melhor para aquele caso específico do paciente, claro que sempre é importante a gente não ter receita de bolo, né? Ah, faz igual para todo mundo. Não. O nosso tratamento é individualizado. Cada paciente tem um tipo de tratamento específico que vai possibilitar, primeiramente, que eu busco, tá? As melhoras das dores. Segundo ponto, eu busco melhorar a qualidade de vida desse paciente, tá? Eu não faço apenas uma consulta simplesmente vascular, tá? Eu faço uma consulta que engloba o que o paciente está sentindo, né? O que a minha patologia vascular, a doença vascular, ela causa para o meu paciente, e o que eu posso melhorar no dia a dia para poder trazer uma melhor satisfação e entregar um melhor resultado. Então, toda a estrutura ela tem que se caminhando, né, para eu escutar o paciente, entender as dores do paciente,
poder ajudar o paciente naquilo que está incomodando. Então, a minha consulta sempre ela tem um objetivo, que o paciente que me fala. E eu sempre falo que o diagnóstico ele ocorre quando o paciente nos fala o que ele tem e não o que eu acho que ele tem, tá? Uma dificuldade que a gente vê nos atendimentos médicos hoje é a pressa, né? O médico tem muita pressa, porque hoje ele está trabalhando num sistema que é muitos pacientes, né? Ou no posto de saúde, ou mesmo nos planos de saúde, são vários tipos de plano, vários tipos de que o médico às vezes ganha um pouco menos na consulta, então ele tem que atender o volume, né? E aí ele encara aquele paciente como um número, tá? E o que eu faço? Eu mudo essa lógica, tá? Eu faço com que aquele paciente não seja um número, e sim seja o João, seja a Maria, um paciente específico. Para aquele paciente eu vou ter um tratamento individualizado e vou fazer um diagnóstico preciso e o principal, que é o que está faltando, uma conduta efetiva, ou seja, eu vou fazer com que esse paciente saia do meu consultório com uma empolgação por entender o tipo de dores que ele tem e o tipo de tratamento que eu vou fornecer e o melhor, eu vou gerar uma confiança. Essa confiança, é claro que não se adquire apenas numa primeira consulta, mas essa confiança começa a aumentar a partir do momento que o paciente entende o que ele tem, ele faz parte do processo, eu sempre falo isso, não existe uma via só, é uma via de mão dupla. O médico tem a responsabilidade de diagnosticar e fazer um tratamento correto, mas o paciente tem também a obrigação de exercer aquilo que a conduta médica foi determinada, ou seja, aderir ao tratamento. E essa é a dificuldade, porque hoje, com esses atendimentos corridos, o médico não tem tempo de explicar o que o paciente tem e o pior, o paciente entende às vezes de uma forma errada. E aí, o que o paciente acaba escutando mais? Às vezes, o médico acaba criticando que o paciente vai na farmácia, pede para o balconista, pede para vizinho um chá, não sei o quê, mas o que acontece? O paciente tem mais confiança hoje num vizinho ou num profissional, porque ele convive mais, do que realmente com aquele médico que faz uma consulta aí muito rápida e que não entrega um resultado adequado para aquele paciente. Ou seja, essa medicina que está sendo exercida não é a medicina de qualidade. Por isso que eu sempre falo para os meus pacientes, no atendimento particular, que a gente consegue fazer uma consulta longa, uma consulta que entrega resultado, uma consulta mais expositiva e explicativa, a gente tem mais tempo para se dedicar para aquele paciente, para ela ser o João, ou a Maria, o Jubal, e não ser um número, que é o que acontece hoje, que muitos colegas hoje, devido a essa carga horária excessiva na medicina, com plantões, com atendimentos, muitos pacientes no consultório de planos de saúde, acabam gerando, infelizmente, uma consulta muito rápida, que dependendo também da comunicação, desse médico, que na maioria os médicos são muito bons tecnicamente, tá? Mas às vezes eles não têm aquela habilidade também de comunicação, que faz com que o paciente entenda aquilo que ele tem, ele saber sobre as dores, ele sabendo sobre as dores, sabendo o que ele tem, conseguindo dimensionar aquilo que está causando todas essas alterações nele, ele não entendendo isso, ele não vai aderir a nenhum tratamento. Não adianta o médico fazer uma receitinha e ficar rezando com que ele adere àquele tratamento e tenha resultado. Então eu volto a dizer, a confiança ela vem com o tempo,
Mas a partir do momento que o paciente fez uma primeira consulta comigo, que ele viu que teve resultado em relação às dores, né, com o tratamento clínico que eu exerci, aí ele começa a entender que aquela doença que ele nem sabia às vezes que tinha, estava gerando uma série de alterações, desde o humor, desde a disposição para trabalhar, porque o paciente que tem varizes com sintomas, ele diminui a produtividade no trabalho, ele diminui a vontade de fazer uma atividade física, ele diminui a vontade de buscar um tratamento, porque ele nem sabe que tem varizes, porque na maioria das vezes as varizes são não visíveis tanto assim, ele não tem aquela noção que aquilo possa ser varizes também, tá? Ou aquele paciente que tem a mancha na perna, a tal da dermatite ocre, não vê nada, ele vê uma mancha, ele fala, isso aí é uma mancha que adquiriu, muitos acham que é do sol, né? Aquela mancha na perna que eu tomei muito sol quando era nova ou quando era novo e manchou a minha perna. E não sabe que por trás daquela mancha existe varizes, existe uma insuficiência venosa, né? Uma dificuldade desse retorno venoso para o coração. E essa dificuldade que causou todas essas alterações cutâneas na coloração e, por conseguinte, aconteceu também uma mudança aí no inchaço, nas dores, e a paciente não percebe que está tendo isso. Só percebe a partir do momento que, numa consulta, a gente explica, mostra, demonstra em vídeos, né, que temos aqui no nosso sistema. Então a gente consegue mostrar realmente tudo aquilo e melhorar e objetivar as dores, tá bom? Então, o recado que eu tenho aqui é principalmente, tá? Para a gente finalizar. Primeiro é o diagnóstico, tá? Mas esse diagnóstico ele começa antes, com o paciente falando para o médico o que ele tem, tá? E ele vai se complementar com o exame físico, com o uso da realidade aumentada, com alguns exames que podem utilizar um exame complementar, um Doppler, se necessário. Ou seja, a gente consegue englobar e criar um diagnóstico e, num segundo momento, né, fazer com que o paciente entenda o que ele tem e o principal, ele entendendo o que ele tem, a gente vai proporcionar o que para ele? Uma conduta efetiva, ou seja, eu vou fazer com que ele adere a um tratamento clínico primeiramente, tá? Eu não faço nenhum procedimento na primeira consulta, tá? As minhas secretárias já são treinadas para isso, né? O Dr. André Michelin, ele não faz procedimento no primeiro dia da consulta. O primeiro dia é a consulta. Não adianta nada a gente começar a casa pelo telhado, tá? Se a gente não fizer o alicerce, o tratamento clínico, fazer com que o tratamento clínico previne a formação ou diminui a velocidade de formação de novas varizes, fazer o tratamento não vai adiantar, tá bom? Então, o recado que eu tenho, se atentem ao quê? Se você tem dores, peso, cansaço, queimação, câimbras, formigamento, manchas na perna, inchaços, fadiga, um mal-estar, indisposição, e você não entende o que está acontecendo com o seu corpo, se atente, marque uma consulta com o vascular e vamos buscar ter um diagnóstico preciso para conseguir aí sim fazer o tratamento adequado e resolver essas dores, tá bom? E num segundo momento, se for o caso, melhorar a parte visual e estética, que é muito importante também para você utilizar uma calça, um shorts, uma saia, e não ficar com aquela, igual uma história que teve um paciente meu que falou, olha, doutor, eu vou na praia de calça jeans. Então, isso infelizmente é uma situação que ocorre, tá? Ou a pessoa nem vai, porque ela se incomoda que tem varizes e vazio, e isso provoca, não é nem dores, né? Às vezes provoca aquela sensação que não tá legal o corpo, né? E a pessoa ela vai se escondendo e infelizmente é uma doença que está por trás disso, que tem tratamento e que não é grave. O mais importante é isso, não é uma doença grave
e que tem tratamento, tá bom? Eu desejo melhora das dores, né? Assim, tanto para os meus pacientes como para os futuros pacientes. Até mais. Um abraço.